Olá, tudo bem? Sou o professor Ricardo Azenha e nós vamos agora iniciar a nossa terceira aula da disciplina Teorias da Administração. Eu fico muito feliz que você esteja aí acompanhando e espero que você goste e aproveite ao máximo o que eu tenho para falar para você. Tá? Na aula de hoje, então, a ideia é trabalhar com a perspectiva humanística da administração. Neste momento, então, os teóricos da administração começam a perceber que dentro das empresas tem algo muito comum, que são as pessoas. E eles começam a perceber que essas pessoas, elas têm alguma influência sobre a empresa. Então, nós partimos de conceitos teóricos da administração que estavam muito focados na produção e na área administrativa, pegando a Taylor e Ford com a teoria clássica da administração científica e depois Fayol com a teoria administrativa, apesar de Fayol mudar um pouquinho o foco que a administração tinha na linha de montagem, no processo de produção, Fayol ainda tem uma preocupação com a produção, mas ele agora começa a entender que a empresa, a organização, ela é um todo, ela é algo formado por diversas partes, diversos setores, diversos departamentos que precisam ser tratados com todo o cuidado também. Não é só aquilo que Ford e Taylor colocavam como o processo de produção. Então a gente não tem só que melhorar a produção, a gente tem que melhorar todos os departamentos da empresa, que é o que propõe Fayol. E aí você tem então uma evolução das teorias chegando na escola das relações humanas, que é justamente essa percepção de, não, gente, pega aí, mas tem pessoas lá dentro. A gente também precisa estar atento ao comportamento dessas pessoas, porque a maneira como essas pessoas estão agindo dentro da empresa, elas estão, de certa forma, proporcionando uma maior ou uma menor eficácia e eficiência na organização. Então, o que eu quero passar para você agora são as teorias de transição, a escola das relações humanas, a escola comportamentalista, a teoria estruturalista, teorias dos sistemas e, por último, falar um pouquinho da teoria contingencial. Eu já abordei tudo isso nas disciplinas não, desculpa, já abordei tudo isso nas aulas conceituais, onde a gente fala lá na unidade 4 do livro, final da unidade 3 e parte da unidade 4 do livro, onde eu trabalho justamente com essas teorias. Então, se você quiser algo mais a fundo, recomendo que você, se ainda não assistiu, vá lá e assista às aulas conceituais e faça a leitura do livro. Isso é muito importante. Porque o que eu quero falar aqui para você é só um reforço. Reforçar aqueles principais conceitos que vale a pena você estar atento, porque realmente conduzem o processo de gestão de uma empresa. Tá? Bom, durante algum tempo, a escola clássica da administração estava muito preocupada com a estrutura organizacional, com o chão de fábrica, que foi o que eu falei agora no início da aula. Neste momento, você tem a percepção dos teóricos em função do papel que as pessoas desempenham na organização. Qual é a influência que essas pessoas têm na organização. E aí você tem as teorias de transição, que são justamente o ponto de ligação entre as teorias clássicas da administração com as teorias de relações humanas e comportamento. Porque a teoria de transição é o primeiro momento em que a Mary Parker Foulou e o Chester Bernard, que são os principais teóricos dessa teoria de transição, que identificam que existe
uma correlação entre eficiência organizacional e o comportamento humano. Então, nesse momento é que você tem o início dos estudos para entender o comportamento das pessoas frente à gestão das empresas. Então, como é que a pessoa, então, pode influenciar a gestão da empresa se o que a gente quer dentro da empresa é que a pessoa trabalhe o máximo possível, porque na cabeça de Taylor, as pessoas têm aquela visão do homo econômico, ou seja, aquela visão de que eu só vou trabalhar porque eu estou ganhando dinheiro. Então, o meu principal fator que me motiva a trabalhar muito é ganhar muito dinheiro. E aí, o Mary Parker Fool e Chester Bernard começa a perceber que não, opa, peraí, não é só o dinheiro, não é só essa linha de pensamento voltada para a produção, de que eu tenho que, de alguma maneira, levar o funcionário a querer ganhar muito dinheiro, porque é isso que vai fazer ele ser muito eficiente. E aí eles começam a perceber que não é. E eu sei, isso é uma discussão enorme, mas quando você vai a fundo estudar isso, você percebe que motivação utilizando fatores financeiros, eles têm sim um resultado, mas até determinado nível. Depois aí a coisa começa a mudar. É claro que a gente não pode tentar comparar uma pessoa que vive ganhando um salário mínimo e quando você oferece triplicar o salário dela, você não vai deixar ela motivada. Mas aí é uma discussão que eu vou entrar nisso daqui a pouco, né? O importante é que a Mary Parker Fool e Chester Bernard começaram a perceber que havia algo além dessa preocupação com a produção. E aí o que eles perceberam foi que havia um interesse dos funcionários em participar mais ativamente da gestão, principalmente na gestão de conflitos, na redução de conflitos. E para isso acontecer, era necessário que houvesse uma integração entre as pessoas que estão trabalhando da empresa. E em função disso, dessa tentativa da redução do conflito, e aí o conflito não é só essa questão relacionada à discussão entre as pessoas ali dentro, né, a discórdia e pensamentos diferentes, mas a reduzir o conflito entre gerência, supervisão e os operários, ou o pessoal que está ali no nível de produção, né, no nível operacional. E aí a Mary Parker Fool, então, percebe o seguinte, que o ideal seria os funcionários seguirem algo que ela chama de lei da situação. E o que é a lei da situação? É justamente a ferramenta que ela encontra para trabalhar essa integração entre os funcionários. Então, a lei da situação nada mais é do que você tem um problema, você tem que buscar pessoas que estão ali conhecendo o que é esse problema, que estão ali conhecendo, que sabem do trabalho e que podem saber melhor do que os chefes que estão distantes do dia a dia ali do operacional na tomada de decisão para resolver esse problema. Então, a situação que está acontecendo é a situação que deve ser trabalhada justamente para se resolver esse conflito. Então, em vez de você chamar algum chefe, falar para ele, ó, está acontecendo isso por causa disso, disso e disso. E o chefe, sem entender muito bem do dia a dia da operação, chega e também sem saber muito claramente o que está realmente acontecendo, porque o que ele vai ter é uma visão de um dos lados, na maioria das vezes, ou mesmo que você tenha os dois lados comunicando a situação, ele vai acabar muitas vezes se deixando levar por aquele lado que ele tem maior afinidade. Então, se você tem duas pessoas brigando e você não gosta dessa pessoa e gosta mais dessa pessoa, há uma tendência maior de você levar o que a pessoa que você mais gosta mais a sério.
Não, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa muito justa, muito isso, muito aquilo. Eu sei que você é justo, mas no dia a dia não é o que normalmente acontece. Existe uma certa influência. Por isso que na justiça, a figura do juiz, ele tem aquela figura de tentar ser a parte, né? O juiz tem todo um ritual para tentar se mostrar a parte do que está acontecendo, justamente para não tomar parte. É uma outra discussão. Não vou entrar no mérito. Eu sei que você está louco para falar alguma coisa, mas não vou entrar. Mas na teoria o conceito é esse, né? O juiz tem que estar afastado do que está acontecendo para manter a neutralidade. Mais ou menos como um juiz de futebol, né? Antigamente, até a década de 80, começo da década de 90, o juiz usava até o uniforme do juiz era todo preto, né? A cor preta, que é justamente a cor neutra, justamente para mostrar sua neutralidade. Depois é que começaram a mudar as cores do uniforme do juiz, mas é em função dessa neutralidade. E aí, essa lei da situação, que tenta encontrar, então, uma solução para os conflitos, envolvendo as pessoas que estão ali realmente participando da situação, para que isso acontecer, a Mary Parker Fluor, então, recomenda que sejam utilizados processos psicológicos para trabalhar essa integração dos indivíduos. Então, olha que legal. Já há muito tempo atrás, então, é que você começa a introduzir os conceitos da psicologia na gestão da empresa, porque até então não, a empresa é um organismo ali racional que as pessoas estão ali para trabalhar, as pessoas são máquinas, extensões das máquinas, como pregava Taylor e Ford, certo? E inclusive Fayol, porque quando ele coloca lá um dos setores, o setor de segurança, ele junta o patrimônio da fábrica, né, o patrimônio em termos de maquinário e tudo isso, num mesmo departamento com as pessoas, porque havia essa visão de que as pessoas que trabalham dentro de uma empresa são uma ferramenta necessária para fazer a máquina funcionar. Bem, e a Mary Parker Fluor então propõe diferente, fala, não, a gente tem que lidar com pessoas utilizando ferramentas próprias para se lidar com pessoas. E é justamente a psicologia. E o Chester Bernard, então, ele faz uma relação muito legal dizendo o seguinte, ó, a eficiência e a eficácia da organização, elas estão relacionadas com o alcance de objetivos pessoais e organizacionais. O que o Chester Bernard quer dizer é o seguinte, que para você conseguir que o teu funcionário vá trabalhar para alcançar os objetivos da empresa, de alguma maneira a empresa precisa proporcionar uma condição de que o funcionário também possa alcançar os seus próprios objetivos. Por quê? Porque isso busca satisfazer os motivos individuais de cada funcionário. Então é o primeiro momento em que as pessoas, né, os teóricos começam a olhar para o funcionário e perceber o seguinte, gente, espera aí, o funcionário também tem seus objetivos. As pessoas também querem alcançar algo que está relacionado aos seus interesses pessoais. Então, se a empresa, de alguma maneira, ajudar ao funcionário a alcançar esses objetivos, há uma grande chance dele trabalhar mais feliz, com isso aumentar sua eficiência e a sua eficácia, proporcionando então uma maior chance de alcançar os objetivos da organização. E os objetivos da organização, na maioria das vezes, entre outros, porque uma organização pode ter vários objetivos, mas a gente sabe que o principal objetivo da organização é justamente ganhar mais dinheiro.
Então, para eu ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro, de alguma forma a empresa precisa me ajudar a eu alcançar meus objetivos, que pode ser pagar a faculdade, comprar um carro, comprar uma casa, ter dinheiro para viajar, seja lá o que for. Então, há uma relação direta a isso. Percebe que não é o funcionário ganhar mais dinheiro, mas sim o funcionário conseguir realizar seus objetivos. Ah, o meu objetivo é comprar um carro. Para eu comprar um carro, eu preciso estar trabalhando em algum lugar, porque aí com o salário que eu vou receber, eu vou então é, pagar o financiamento do meu carro. Você não vê a pessoa falando assim, eu preciso ganhar muito dinheiro porque com esse dinheiro eu vou comprar um carro. Não. Na maioria das vezes o que acontece é exatamente isso. Eu tenho um objetivo e para eu alcançar esse objetivo eu preciso de algum recurso financeiro e aí a organização é que normalmente vai trocar a minha força de trabalho por uma relação financeira, de maneira que assim eu vou conseguir ganhar o meu dinheiro. E isso é muito importante, gente, você pensar desta maneira, porque muda completamente a maneira de você trabalhar a motivação do teu funcionário. Eu sei que todo mundo busca ganhar mais dinheiro para ter melhor condição de vida e uma série de coisas. Mas se você for analisar, você vai perceber que tem gente que está muito feliz vivendo ali no seu sítiozinho, naquela sua casinha humilde, tendo aquela sua vidinha tranquila. O cara não quer saber dessa luta do dia a dia. E aí é lógico, né? Na nossa sociedade, quando você vê uma pessoa que não tem esse nível de ganância ou esse nível de motivação, a tendência são as pessoas falar, não, o cara é vagabundo, o cara não gosta de trabalhar, o cara não quer viver na moleza. Na verdade, o cara quer viver tranquilo, ele não está preocupado, ele quer ter condições de comer e ter um pouco de saúde, ter uma vida digna. Ele não está preocupado com bens pessoais, não está preocupado com glamour social, ele não quer saber de viajar para conhecer o mundo. Ele está ali querendo ali pitar o seu cigarrinho de paia, né? Seu fuminho de corda, tá ali com o seu canicinho no riacho pescando os lambarizinhos. É isso que o cara quer para a vida dele. Então, por que as pessoas julgam, não é? Por que as pessoas têm que, então, todo mundo viver nessa loucura que a gente vive? Cada um busca aquilo que acha que é o melhor para si. É aí que você tem que começar a entender, e lá para frente, então, eu vou falar, como é que você vai olhar para o teu funcionário e descobrir, será que o meu funcionário, o negócio dele é ter uma vida mais tranquila? O que ele quer? Não é? Porque muitas vezes a gente também cai numa situação onde as pessoas querem algo que a maioria quer também, porque todo mundo está querendo, então se eu não quero aquilo, eu sou estranho, e aí todo mundo me olha de um jeito errado. Então você tem que tomar cuidado com isso, que é justamente o que a teoria da transição fala. Vamos olhar para o motivo do indivíduo. Eu vou olhar para o funcionário, eu vou olhar para o indivíduo. Eu não posso mais olhar para a minha organização e falar assim que eu tenho um monte de funcionário e todos os meus funcionários querem ganhar mais dinheiro. Não necessariamente. E é isso que Mary Parker Foot e o Chester Bernard percebem. Na sequência, então, nós temos a Escola das Relações Humanas, onde o principal representante é o Elton Mayo, e aí tem uma foto da escola, desculpa, a gente tem uma foto da Western Electric, que foi aonde as teorias da Escola de Relações Humanas foram desenvolvidas. Essa empresa se chama Western Electric, fica num bairro chamado Hawthorne, na cidade de Chicago. Então, a empresa, ela é gigante, é tudo esse negócio aqui. Ela tinha, na época, 20 mil funcionários, e toda essa experiência, ela demorou cerca de 20 anos. Foi todo um processo de consultoria que o Elton Mayo desenvolveu na Western Electric, e que ele fez vários experimentos, onde ele pôde comprovar uma série de resultados voltados exclusivamente ao comportamento do funcionário.
Então, basicamente, o que o Elton Maio descobriu em todo esse tempo que ele esteve lá dentro da empresa, da indústria, foi perceber o seguinte, que o nível de produção o nível de produção, o que ele pôde perceber foi que o nível de produção é resultante da integração social. Então, se o funcionário consegue fazer parte de um grupo dentro da empresa, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir motivado, vai se sentir mais feliz e vai trabalhar mais. Então, é importante, aí reforçando o que a Mary Parker falou, é importante trabalhar a integração dessas pessoas. Então, isso mostra que as pessoas, então, podem trabalhar mais satisfeitas, sentindo que elas fazem parte de um grupo. Ele também percebeu que há um comportamento social dos empregados, então, a relação dos funcionários, a relação interpessoal entre eles, também é um fator muito importante, porque ela vai reforçar o clima organizacional. E se você trabalha numa empresa onde os funcionários se odeiam, o clima organizacional muito provavelmente é horrível, e aí a pessoa não se integra, não consegue fazer vínculos sociais dentro da empresa, e aí perde toda a motivação. Então você precisa promover de alguma maneira a criação dos vínculos sociais. Ele também percebeu que surgem dentro das organizações algo conhecido como grupos informais. E para você entender claramente o que são os grupos informais, são aquilo que nós chamamos popularmente das panelinhas. Então, todo lugar você tem as panelinhas. Isso é muito claro em sala de aula. Quando você entra numa sala de aula, você vê, tem o grupo da frente, tem o grupo do fundo, tem o grupo dos cantos, o grupo do meio, o grupo do nerd, o grupo da bagunça, o grupo do descolado, o grupo das patricinhas, o grupo dos playboyzinho. Ou seja, os grupos informais têm uma tendência de se formarem quando existe um vínculo, porque você busca pessoas que têm um comportamento e uma maneira de pensar e crenças e valores muito parecidos que os seus. Você não vai fazer parte de um grupo que pensa completamente diferente de você. Então isso é muito importante. O Elton Maio também descobriu que há uma relação humana e essa relação tendo uma boa relação de convivência é muito importante, porque isso reforça tudo que eu estou falando anteriormente, tudo que eu falei anteriormente. A importância do conteúdo do cargo e não só o cargo em si, mas sim aquilo que eu executo no cargo, e as pessoas dão muito ênfase nos aspectos emocionais. Então, a maneira como você lida com as pessoas, a maneira como você fala com a pessoa, a maneira como as pessoas são tratadas, isso reflete muito no aspecto emocional que o outro sente e percebe quando está sendo falado com ele. Então, quando você pega pessoas que têm tendência a achar que todo mundo os estão perseguindo, a maneira como você fala com essas pessoas pode ser um gatilho para dizer, pronto, ninguém gosta de mim, tá todo mundo querendo me derrubar, tá todo mundo querendo pegar meu cargo, ou seja, as pessoas começam a criar situações, as pessoas começam a criar coisas que não existem, sabe? Querer assim, o cara quer tomar o meu cargo porque quer ter o poder que eu tenho. E aí existe algo muito sério, porque quando você tem uma pessoa dessa em nível de chefia, com esse nível de preocupação emocional, ela tende a de uma maneira ou outra, impedir que bons funcionários cresçam dentro da empresa, porque aí ela começa a sabotar todo mundo, porque na cabeça dela, ela acha que o cara quer tomar o lugar dela, quando na verdade, você quando está em nível de chefia, você se tem uma preocupação em continuar crescendo na empresa e aumentar os seus níveis na organização, então hoje você é chefe, mas você quer chegar a diretor, o que você precisa fazer? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você é promovido a ser diretor, por exemplo,
o cargo que você ocupa hoje de chefia fica vago. E aí eu tenho que colocar alguém no seu lugar. Se eu não tiver ninguém para colocar no seu lugar, como é que eu vou te promover a diretor? Porque eu corro dois riscos aí. Promovendo você a diretor e colocando alguém que eu não conheço no cargo de chefia, se as duas pessoas forem ruins nessa mudança, eu perdi dois bons funcionários, porque normalmente a gente promove os bons funcionários. Então eu perco dois bons funcionários. Agora, e as empresas elas se preocupam muito com isso. Olha, não vou promover aquele cara, porque aquele cara é um fantástico chefe. Eu não conheço chefe melhor do que ele. Então, para eu conseguir promover esse cara, eu preciso ter alguém que esteja no mesmo nível de competência que ele. Senão, eu vou tirar ele dessa função para uma função melhor, mas eu vou deixar desguarnecida isso que ele está fazendo hoje. E eu posso ter problema. Então, o chefe inteligente, o que ele faz? Ele ajuda e promove seu subordinado a se desenvolver, porque ao surgir uma possibilidade de promoção, a tendência, e isso eu estou falando de empresa séria, tá, gente? A tendência é eu pegar o chefe, promover para diretor, e pegar aquele funcionário que o chefe, que foi promovido, indicar, promover ele para o lugar do chefe, porque assim eu não complico e não corro o risco de criar um problema na minha empresa. Tá? Então é isso que é a ênfase nos aspectos emocionais. E aí a gente entra na escola comportamentalista. E o que é a escola comportamentalista? É o momento em que os teóricos começam a perceber a necessidade de trabalhar resultados administrativos por uma perspectiva comportamental, ou seja, analisar o que motiva funcionário a trabalhar mais para a empresa. E aí eu pedi para você, então, acessar aquele site do Mente e citar 3 palavras que representam motivação para você. E o resultado de 111 pessoas que acessaram esse site e colocaram essas palavras, então nós tivemos que, para essas pessoas, a motivação é a determinação, depois são os objetivos e depois são o reconhecimento. Então, isso aqui, o reconhecimento até pode ser a motivação, mas o objetivo pode ser algo que também a gente possa relacionar com a motivação. Mas a determinação é uma ferramenta que vai te ajudar a alcançar aquele objetivo que está te motivando. Tá? Mas, em resumo, tudo que colocaram aí, como família, coragem, sucesso, superação, persistência, evoluir, ter domínio de algo, são, sim, de uma maneira geral, algo que representa a motivação. Mas a motivação, gente, ela está muito relacionada com essa necessidade individual da pessoa que não está sendo satisfeita. E aí o T.R. Mitchell, ele criou esse desenho, né, essa figura que a gente chama de ciclo motivacional, porque a motivação é algo que ela não tem um fim. A motivação ela vai acabar quando você não tiver mais interesse por nada. Você olhar para a tua vida e falar assim, não, consegui tudo que eu queria, estou satisfeito. Mas aí você vai ter outras coisas. Por exemplo, pitar teu cigarrinho de paia, fumar teu fuminho de corda, ir lá pescar teu lambarizinho. Então, o que te motiva hoje? O que me motiva é um dia de sol para eu poder ir lá, sentar no riacho e ficar o dia todo pescando meu lambari. É isso que me motiva. Então, essa necessidade individual não satisfeita é o motor que te leva a agir, que é a motivação, motivo para ação, motivo para agir. E em função disso, então, você vai buscar alternativas para conseguir resolver essa necessidade não satisfeita. Aí você faz uma análise, vai escolher quais as melhores alternativas,
né, escolhendo uma, vai agir, vai controlar, reavaliar a situação, estou ou não estou alcançando o meu objetivo, analisa de novo, então, se você alcançou o seu objetivo, você vai, isso é inevitável, iniciar um novo ciclo motivacional. Ah, comprei meu carro, tá? E o que você quer agora? Ah, agora eu quero comprar minha casa. E pronto, mudou o ciclo. Ah, quero fazer faculdade, terminou a faculdade. E agora? Ah, agora eu quero fazer uma pós. Ah, terminou a pós. E agora? Ah, agora eu quero mestrado. E assim vai. Então, o ciclo motivacional é esse. Ele é algo que não tem fim. Tá? E a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow é algo que tenta explicar esse ciclo motivacional justamente por uma hierarquia de necessidades, que Maslow diz o seguinte, ó, nós estamos numa hierarquia de necessidades que formam uma pirâmide. Na base dessa pirâmide estão as necessidades fisiológicas. A pessoa precisa comer, e viver, né? Ter aí uma dignidade na sua vida. Tem que pelo menos comer. Então a pessoa vai viver para conseguir o seu pão do dia a dia. A hora que ela satisfaz a necessidade de satisfazer a fome, matar a fome e comer, então passa por uma necessidade de segurança. O que é essa necessidade de segurança? Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um emprego, eu preciso ter uma renda. A hora que ele consegue isso, então ele busca uma necessidade social. Ah, eu preciso fazer parte de um grupo da sociedade, preciso fazer de um grupo, parte de um grupo religioso, parte de um grupo, de um clube, sei lá, entendeu? De algum grupo aí que te promova na sociedade algum reconhecimento. Passando isso, aí você vai buscar algo que satisfaça a sua estima. Então, vai fazer uma faculdade porque você quer que as pessoas olhem para você e falem, não, o cara tem faculdade. Eu conheço um monte de empresário por aí que a maior frustração da vida dele é não ter faculdade. O cara era um empresário bem sucedido, milionário, mas ele carrega um estima, né? A falta de um estima, porque ele não tem a faculdade. E por ele não ter a faculdade, para ele resolver esse problema de estima, muitas vezes ele busca satisfazer algo que vai lhe dar autorrealização. É aí que entra o político, é aí que entra a necessidade de poder das pessoas, o reconhecimento de toda a sociedade que o cara é diferenciado, e assim por diante. E aí você tem 4 teóricos que pensam sobre a motivação, e aí quando você começa a analisar todos eles, você vai ver que todos têm um fator motivador que levam a um comportamento de ação das pessoas. O importante é você entender o seguinte, todos esses têm sua importância, sua relevância, mas quando a gente pensa na teoria de Maslow, na hierarquia das necessidades de Maslow, e essa é a teoria de motivação mais conhecida e mais utilizada, eu particularmente penso o seguinte, eu acho que o Maslow está correto, ele só cometeu um equívoco ao pensar o seguinte, que na cabeça dele, para eu pensar então em segurança, primeiro eu tenho que resolver o meu problema, né, fisiológico. Para eu pensar em necessidade social, primeiro eu tenho que resolver meu problema de segurança. Mas para eu ter resolvido o meu problema de segurança, eu tenho que ter antes resolvido o meu problema fisiológico. Ou seja, a motivação ela vai acontecendo em etapas, seguindo essa hierarquia. E o que a gente vê, na verdade, não é isso. Você vê gente aí que muitas vezes está vivendo de aluguel atrasado, quase sendo despejado, vai lá e compra um carro que custa 5 vezes mais o valor da casa dele, e poderia quitar toda a dívida da casa dele, e na verdade compra um carro porque é o sonho da vida dele ter um carrão. E aí você vê um monte de gente aí com carros caríssimos, né, na rua, porque não cabe dentro da garagem, porque o cara vive numa casinha bem pequenininha e ainda assim tá lá, tá agora e tá com 2 problemas, né? E tá com a casa financiada quase para ser despejado e tá com o carro financiado também, mas é o carrão do sonho dele.
E aí você vê então que essas necessidades, elas existem, elas realmente acontecem, mas elas não seguem essa hierarquia, tá? É claro que se você está passando fome, morando na rua e você tiver dinheiro, você não vai comprar um carro, você vai comprar comida. Mas você percebe que estando então com algumas dessas necessidades mais ou menos resolvidas, a tendência é que você comece então eu tenho que comprar comida ou eu tenho que pagar o financiamento do carro? O que, que eu vou fazer? Aí o cara vai e paga o financiamento do carro, porque a comida ele resolve de outro jeito. E assim por diante. Então é algo para você pensar. Eu, particularmente, acho que a gente tem que pensar nisso. A teoria de Maslow é essa. Se te perguntarem qual é a teoria de Maslow, é essa. As necessidades são satisfeitas seguindo uma hierarquia. Então é isso que você tem que responder. Mas aí a gente pode criticamente pensar a respeito dela. Tá? Isso é importante, é assim que se forma o pensamento e o conhecimento humano. E você, como está numa faculdade, precisa aprender a interpretar as teorias e olhar aonde aquilo se encaixa na sua vida. Isso é muito importante. Tá? Ainda na escola comportamentalista, uma outra teoria muito famosa é a teoria X e Y de McGregor, que divide as pessoas em duas características distintas: as pessoas da teoria X, as pessoas da teoria Y, aonde você tem basicamente as pessoas da teoria X são aquelas pessoas mais tradicionais e as pessoas da teoria Y são aquelas pessoas mais voltadas, mais ativas. Então, a teoria X, o McGregor diz até o seguinte, as pessoas são preguiçosas, têm falta de ambição. Por quê? Porque são aquelas pessoas que são mais tradicionais no sentido de eu só faço o que o chefe manda, eu só vou resolver o problema se ele acontecer, aquilo ali não é meu problema, deixa para alguém resolver. Então são aquelas pessoas que seguem ali, né? São as formiguinhas da empresa. Ela vai lá para trabalhar, para fazer aquilo que mandaram ela fazer. Ela não tem uma proatividade. Ela é reativa, ela só age com base em uma reação, tá? E a teoria Y não. A teoria Y são o que as pessoas por natureza que gostam de trabalhar e são motivadas pelo seu autocontrole e autodesenvolvimento. São aquelas pessoas que vão em busca do sonho delas e não ficam dependendo de ninguém. E se vê alguma coisa errada sendo feita, vai lá e corrige. Se vê que vai acontecer um problema, vai lá e se antecipa e evita o problema acontecer. E aí o McGregor diz que dentro das empresas você tem que identificar quem são os funcionários X, quem são os funcionários Y, e aí a maneira que você vai trabalhar a motivação desses funcionários vai ser diferente. Então isso que é muito importante você entender. A teoria estruturalista, então, diz que a organização é um sistema social aberto, que a empresa ela não tem que impedir os conflitos, porque conflito é algo inevitável, mas ele é desejável, porque é o conflito que faz a empresa crescer. E aí, quando eu falo conflito, eu não estou falando que é o pessoal saindo no tapa dentro da empresa. Não, são os conflitos de ideias, os conflitos de valores, né, de crenças. Então, muitas vezes você coloca pessoas que pensam de maneiras diferentes e que muitas vezes, se você tiver uma empresa onde todo mundo pensa da mesma forma, a sua empresa não cresce e a tendência para ela quebrar é muito alta. Quando você coloca pessoas que pensam de maneiras diferentes, há uma tendência de você promover um crescimento organizacional. Por quê? Porque pessoas que pensam diferentes daquele conservadorismo são pessoas que conseguem enxergar o mundo à frente e que conseguem perceber que as mudanças vão estar sempre acontecendo e se você não acompanhar as mudanças, você vai ficar para trás. E aí, quando eu falo valores diferentes, eu não estou falando de questões éticas, tá? Pelo amor de Deus. Né? Se você tem um cara lá que ele acredita que não pode roubar e você tem um cara que acredita que tem que roubar, isso não é valor diferente. Isso são
questões éticas diferentes. E aí a gente tem que entender essa diferença para não cometer esse equívoco, certo? E em função de você, então, ter essa diferença dentro da organização que promove esses conflitos visando o crescimento, é que você vai, então, trabalhar os incentivos mistos, que é aquilo que eu venho falando lá atrás. Ó, não é só recompensa material como a única fonte de estimulação. Não, você tem outras fontes de motivação que levam os funcionários a trabalhar. Benefícios sociais, um plano de saúde, um vale alimentação, um festa de final de ano, sei lá, qualquer outra coisa que sai um pouco dessa questão do dinheiro. Tá? Um clima organizacional muito legal, possibilidade de ter aí férias, como tem alguns empresários aí da tecnologia, né, que então, falam assim pro cara, ó, você pode tirar férias quando você quiser, quanto tempo você quiser, porque é uma outra visão de percepção, porque aí as pessoas trabalham por projetos, então o nível de comprometimento com a organização muda completamente. Mas eu posso fazer isso no meu escritório de contabilidade? Tira férias quando quiser, faz o que você quiser? Claro que não. Então é isso que você tem que estar atento. Nem tudo vai funcionar em todo tipo de empresa, tá? Você precisa estar atento. A teoria dos sistemas, eu já falei bastante sobre isso no decorrer das aulas e nas aulas conceituais. Ela basicamente explica que a empresa ela sofre influência do ambiente onde ela está inserida. Então, ela faz parte de um sistema. A empresa não é algo que está isolado do mundo. A empresa é algo que está inserida no mundo. Então, o que a gente está vivendo hoje é um grande exemplo disso. Está todo mundo aí na mesma situação, por quê? Porque nós já falamos sobre as variáveis do ambiente externo e você sabe que as variáveis do ambiente externo são incontroláveis e o que nós estamos vivendo hoje no mundo é justamente uma variável do ambiente externo que, por ser incontrolável, afetou diretamente todas as organizações. Então, o que eu vai fazer? Você tem que mudar seu modo de gestão e se adaptar à situação, não tem muito o que fazer. Sem levar em consideração, além de ter que levar em consideração que cada um dos setores da empresa, mesmo que eles estão com uma relação de interdependência, eles justamente a maneira como atuam vão afetar as demais organizações. Então isso é muito importante você ter claro que não adianta o RH trabalhar muito bem e o comercial trabalhar muito mal, que o resultado final da empresa vai ser ruim, entende? Então você precisa fazer com que o RH e o comercial trabalhem no mesmo nível. Ou todo mundo trabalha muito bem, ou todo mundo trabalha muito bem e alguns se destaquem, mas todos precisam trabalhar bem. É isso que a teoria dos sistemas fala. E a teoria contingencial, então, é aquilo que eu iniciei ao terminar a teoria estruturalista, dizendo o seguinte, ó, não é todo o conceito de motivação que você vai poder usar na tua empresa. Por quê? Porque quando você pega a teoria da contingência, você precisa lembrar o seguinte, que situações diferentes exigem práticas diferentes. Então é muito importante você analisar o teu contexto organizacional antes de tentar repetir alguma coisa que alguma empresa de sucesso está fazendo. O cara está ganhando dinheiro porque ele está fazendo desse jeito. Eu vou fazer também. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. É muito perigoso. Você tem que analisar o contexto onde a tua empresa está inserida para levar em consideração o gráfico C e então. Ou seja, os fatores situacionais, a maneira como o ambiente interno e externo se comportam dentro da tua organização em função da sua estrutura e dos sistemas de gerenciamento da tua empresa. Então, se você não tiver um contexto parecido, e mesmo que tenha um contexto parecido, é muito perigoso você tentar imitar exatamente o que o teu concorrente está fazendo, porque você pode quebrar a cara.
Por quê? Porque o contexto muda, a cultura organizacional muda, as pessoas que estão lá dentro são pessoas diferentes e tudo isso atrapalha. Então, depois que você estuda todas as teorias da administração até aqui e todas as teorias da administração que vão surgindo, na minha opinião, a teoria contingencial é a mais importante porque é ela que explica como é que você vai usar a teoria, os conceitos teóricos desenvolvidos por Ford, por Taylor, por Fayol, como é que você vai usar as teorias de comportamento e motivação na sua empresa, porque todas essas teorias funcionam desde que você leve em consideração o seu contexto organizacional. Se você não fizer isso, você quebra a sua cara, tá? E aí você tem, então, aí uma maneira de você analisar o contexto da sua organização, certo? E, basicamente, o que eu queria falar para você era isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus e tchau.